convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos. No último sermão falamos da origem das orações ao pé do altar e o significado para a nossa vida espiritual. E hoje veremos alguma coisa sobre o cânon da missa. Na próxima vez, no próximo sermão, eu também vou falar alguma coisa sobre o cânon da missa, dividindo assim em duas partes, porque é a parte mais importante de uma missa. Nossa intenção aqui não é a de, como vocês percebem, seguir uma ordem muito rigorosa nas partes da missa. Nem tudo vai ser explicado, vão ser alguns 3, 4 sermões a mais, né? E depois, aos poucos, aqueles que ainda não conhecem, ou que querem uma indicação de bibliografia, etc., é só vir pedir para a gente, e a gente ajuda a entender um pouco melhor a missa. O cânon da missa, ele é o conjunto das orações que começa nas palavras Teiditur, após o Sanctus, né? E que vão até as palavras Per omnia saecula saeculorum, antes do Pai Nosso. Cânon em grego significa regra, medida, referência, norma. Porque é a masculinização de uma palavra do feminino, que é cana, que é uma varinha, uma cana. Uma cana, cana em grego é uma varinha. Era usada como uma régua para medir. São, portanto, as orações tomadas como referência de como devemos consagrar o corpo e o sangue de Cristo. É a regra e a referência de como devemos consagrar. É a norma fixa de como oferecer o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E a essa regra todos devem se conformar. O Papa São Damaso, primeiro, então lembre-se, é o rito de Roma. Ele é eminentemente o rito que é propriedade, sobre certo aspecto, do bispo de Roma. E São Damaso I, no século IV, foi um dos responsáveis por fixar essas orações. Elas são tão veneráveis, e tanto se tinha em consideração a missa de Roma e o bispo de Roma, que existe um comentário de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, que converteu Santo Agostinho, vocês conhecem essa história, e que escreveu um livro chamado Sobre os Sacramentos, e ele vai comentar as partes da missa para os catecúmenos e para os fiéis. E em Milão existe o rito ambrosiano, evidentemente Santo Ambrósio teve parte ativa na composição desse rito, e ao invés dele explicar o rito de Milão, que os fiéis dele assistiam e que ele rezava, ele vai explicar o rito de Roma. Para a gente ter alguma ideia já do quanto era muito claro nos primeiros séculos da igreja que quem manda é o bispo de Roma. E que, portanto, o rito dele é digno de ser comentado mais do que o meu. Foi São Damaso I, então, no século IV, que teve grande parte na fixação do cânon da missa. O padre, ele não tem direito de alterar o cânon da missa, de colocar o toque pessoal nessa regra de como consagrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, porque essa regra não é dele, não é do padre, mas é da sociedade que Jesus Cristo instituiu, que é a Igreja Católica, para que Deus receba o culto que lhe é devido. E isso não é, o culto devido a Deus não é inventado por improvisação em cada missa. É determinado pela sociedade que foi incumbida por Jesus Cristo de fazer isso. O que mais chama a atenção de quem chega na missa é de que o cânon é dito todo em voz baixa. Enquanto os fiéis não ouvem nada, depois que acaba o canto dos Sanctos, na verdade o padre está falando em voz baixa e só ele ouve as orações do cânon. Ninguém ouve o que é dito a não ser o próprio padre que reza a missa. Às vezes até o cerimoniário que está de joelhos um degrau atrás
ele não ouve as palavras da consagração. Quando começou essa prática, né, de que o sacerdote rezasse o cânon da missa, de modo a que ele não fosse ouvido por ninguém, não existe um documento que tenha deixado para nós, de maneira clara e inequívoca, quando é que isso acontece. Quando é que na história da igreja isso acontece, da missa, do cânon da missa ser rezado em voz baixa. O que nós temos é um decreto do imperador Justiniano, no século VI, dizendo que todos os padres e todos os bispos deveriam oferecer o santo sacrifício, de modo a que todos os fiéis pudessem ouvir o que era dito. Ora, quem lê esse decreto logo deduz que então os padres e os bispos rezavam a missa em voz baixa. Já havia começado no clero, algum tempo antes desse decreto, algum tempo antes do século VI, o costume de rezar o cânon em voz baixa. Rezar o cânon em voz baixa no começo dessa prática não era uma obrigação, era um costume que foi se difundindo pouco a pouco, uma tendência no clero. E aos poucos essa prática se difundiu enormemente e se consolidou. É necessário destacar que rezar o cânon da missa em voz baixa é um exemplo de uma coisa extremamente comum em liturgia. Nos ritos orientais, por exemplo, é comum que o padre vá rezando várias coisas em voz baixa, enquanto o povo, junto com o diácono, rezam outras coisas. Um outro motivo, que é de ordem muito mais prática e funcional, é de que o que se buscou com essa prática de rezar o cânon em voz baixa é a de tornar a missa mais curta, de diminuir o tempo da missa. Rezando o cânon em voz baixa, o sacerdote reza as orações mais rápido. E, por isso, depois de recitar os santos pessoalmente, enquanto o coral ainda está começando a cantar os santos, ao invés do padre esperar o coral terminar de recitar, para então ele começar o cânon, ele já começa a rezar o cânon, enquanto o coral está cantando os santos. Isso encurta o tempo da missa. Com o tempo, algumas verdades também, algumas verdades doutrinárias, acabaram sendo associadas à prática de rezar o cânon em voz baixa. Primeiro, de que a Santa Missa é um culto oferecido para Deus, e não um encontro da comunidade para vivenciar uma experiência pessoal e sentimental da fé da coletividade. A missa é um sacrifício oferecido para Deus. Ela não é uma experiência sentimental da comunidade. Isso é evidentemente manifestado se uma boa parte da missa é rezada em voz baixa. Isso deixa muito claro que não é o povo que reza a missa, e nem a comunidade, que é todo mundo sacerdote. Outra verdade que ficou muito claramente associada a rezar a missa em voz baixa é de que o sacerdote não é mais um membro da Assembleia que somente preside a missa, que todo mundo reza a missa e o padre ali ele tem a função de coordenar as pessoas, né? Mas que somente o padre, na missa, tem um poder sacerdotal, verdadeiramente sacerdotal, de consagrar e de oferecer o verdadeiro corpo e o sangue de Nosso Senhor, e, portanto, somente o padre reza e ouve as palavras que mais imediatamente se referem à consagração. Além disso, de que a Santa Missa não é um ato que está no mesmo patamar das outras atividades cotidianas das pessoas, mas é um ato mais sagrado e mais misterioso da Igreja Católica, e que deve então ser realizado com toda a gravidade, com toda a seriedade. Isso fica muito bem indicado no silêncio que reina na Santa Missa durante o ofertório e durante o cânon. Porque quando uma pessoa entra no lugar e ela vê que existe um silêncio ali, isso não deve significar para a pessoa que acabou, ou que nada está sendo feito. Ao contrário, de que aquele lugar é um lugar importante, e de que se algo está sendo feito e todo mundo está em silêncio, é porque aquilo é muito sério. Essa prática de guardar o silêncio na Assembleia
enquanto o padre reza sozinho as orações, tem efeitos profundos na vida espiritual dos católicos. O silêncio é necessário para subir até os níveis altos da oração. Esse silêncio ele não é necessário para a oração vocal, mas esse silêncio é necessário para a oração mental e para os outros 7 graus de oração. A oração é uma elevação para Deus. Essa elevação tem 9 degraus. O primeiro degrau, que é a oração vocal, ninguém precisa de silêncio, evidentemente. Rezar o terço, em família, uma ladainha, etc. Mas a partir do segundo degrau, você para de falar e você se recolhe. E quanto mais você se recolhe, mais você sobe um degrau. Isso é muito bem descrito pelos autores que se encarregam da vida de amizade com Deus e da vida de oração. E o silêncio, então, é necessário para subir de degrau em degrau na vida de oração. Santo Agostinho diz que ninguém pode se salvar se a pessoa não reza. Ora, é um fato que a oração nos últimos 50 anos, sobretudo a oração mental, o recolhimento, sofreu um colapso entre os leigos e entre os padres, nesses últimos 50 anos. Muitos padres têm a opinião de que isso tem a ver realmente com o rito da missa. Atualmente, o rito que foi promulgado por Paulo VI, tudo gira em torno da oração vocal. E os aspectos coletivos da oração são pesadamente enfatizados. E isso levou as pessoas a crer que somente a oração vocal e as orações coletivas têm valor real. E, consequentemente, as pessoas não rezam mais sozinhas e recolhidas, porque a missa acostumou as pessoas a não se recolher e a não guardar o silêncio. O rito antigo, por outro lado, realmente promove uma vida de oração. O silêncio durante a missa, na verdade, ensina as pessoas de que elas devem rezar. Enquanto o rito romano tradicional vai sendo realizado, enquanto o padre vai rezando, ou a pessoa se perde em distrações, ou ela se recolhe e reza. Ela não tem opção. Porém, o recado para o fiel é muito claro. Aproveite o silêncio para rezar. Não fique distraído durante a missa. O silêncio e o encorajamento para rezar durante a missa ensina as pessoas que elas devem rezar por conta própria. Estritamente falando, os fiéis não estão rezando sozinhos durante a missa, na medida em que eles estão unidos ao ato que o sacerdote faz, na medida em que as orações e os sacrifícios deles, dos fiéis, são unidos ao sacrifício e à oração do sacerdote. Mas essas ações são feitas interiormente. Vocês associam os sacrifícios e as orações de vocês ao Padre de maneira interior. E não falando e se mexendo. Isso é propriamente rezar. Esta é uma das razões que fazem com que as pessoas sejam mais silenciosas, de maneira natural, e tenham a tendência a rezar depois se elas vão na missa conforme o rito romano tradicional. É difícil conseguir fazer as pessoas se darem conta no rito novo, e relembro que rito novo foi o termo que Paulo VI usou num discurso dele. É difícil fazer as pessoas que vão no rito novo se darem conta de que elas têm que guardar o silêncio durante a missa, antes da missa, e na ação de graça que elas devem fazer depois da missa. Se tudo é feito vocalmente, em voz alta, se o peso é colocado na oração coletiva, as pessoas pensam que quando elas não ouvem mais alguma voz, que acabou. E ela então pode conversar. E então muito difícil fazer com que as pessoas que estão acostumadas com o rito de Paulo VI se recolham depois da missa e façam ação de graças. Porque elas foram habituadas a falar em voz alta quando rezam, e não a se recolher em silêncio. Quando existe o silêncio na missa, a gente deve aproveitar a presença dele
para adquirir o hábito de rezarmos recolhidos. Esse recolhimento é necessário ao longo do nosso dia, a cada dia da semana. Do contrário, nós deixamos com que sejamos levados, pelo impulso de falar, de agir com precipitação e sem reflexão. E também os animais agem sem reflexão. Então, o que diferencia os homens dos animais? Nós somos filhos de Deus e devemos considerar todas as coisas na oração, não agindo sem reflexão, de maneira impulsiva, sem oração, mas rezando e refletindo antes de fazer as coisas e vendo todas as coisas sobre o olhar